Bom, gente, e agora, né, quem está aqui conosco é o advogado Pedro Adib. Ele é advogado, eu posso chamar das associações que tem os condomínios lá na região do Campo Grande? Exatamente, eu aqui representando as associações, os moradores, muitos deles foram criticados aí, inclusive. Isso, bom, e ele me ligou ontem, falou, queria falar. Eu falei, claro, a Bandeirantes sempre dá o direito para as pessoas poderem se posicionar. Muito bom dia, bem-vindo ao programa. Muito bom dia, Rose, muito bom dia, Zé. Eu solicitei, de fato, imediatamente, quando tomei conhecimento da entrevista com o secretário, porque há um movimento grande das pessoas que são membros dessa associação, que adquiriram essas chácaras, são denominadas chácaras, né, não lotes, porque estão numa área rural e estão dentro de uma programação de constituição de associação, todas elas devidamente constituídas, aprovadas no cartório de títulos e documentos de Campinas. Portanto, houve aceitação dessas associações. Elas estão com um processo já... Se aproxima um pouquinho do microfone pra gente. Desculpa, um processo Obrigado. Já de individualização no mesmo cartório de títulos e documentos, já realizado. Agora E agora uma verbação na matrícula. Tá. Por quê? Porque esse tem que ser o modo de operacionalizar lá em função da impossibilidade de se solicitar ao poder público uma aprovação como loteamento propriamente dito. Agora, são propriedades, são propriedades legitimamente adquiridas, com matrículas registradas nos cartórios de imóveis em nome das associações. Então, a informação que nós temos é o seguinte, que foi feitas essas associações para poder montar loteamentos e condomínios clandestinos com o modo e a forma como um condomínio comum. Aí o senhor está dizendo, não pode ser pedir aprovação como um loteamento. Nós sabemos que em Campinas, para você poder fazer parcelamento de solo, tem que entrar com pedido na prefeitura, porque vai ter abertura de ruas, você tem que ter o EIA-RIMA, o impacto de vizinhança, tudo isso o senhor sabe. Aí o que eles estão dizendo? Que vocês montaram a associação para poder desenvolver um condomínio, que é, na verdade, um condomínio, mas com uma outra fachada. Isso é verdade ou não? E Não. Esses loteamentos que vocês fizeram, são quantas casas e quantas chácaras, por exemplo? Na verdade, eu represento a associação, represento os adquirentes, os compradores, né? Disso tudo. E nós estamos falando aí de diretor da Unicamp, diretor executivo de multinacional, estamos falando de funcionário público, estamos falando de vereador, pessoas que adquiriram lá. Estamos falando de pessoas, pessoas da polícia, todas as pessoas que foram citadas como pessoas que, em tese, deveriam, inclusive, fiscalizar. Né? Então, na verdade, nós não estamos falando de quaisquer pessoas, nós estamos falando de chácaras, onde existem casas que, se eu pudesse te mostrar, eu lhe mostraria aqui, de 400, 300 metros quadrados de construção, casas enormes. Então, nós estamos falando de pessoas que, com certeza, pelo nível, iriam buscar e foram buscar informações para saber o que estavam adquirindo, de que maneira estavam adquirindo. Nessa linha, e respondendo o que você colocou com relação à aprovação, intitular clandestino irregular, essa discussão, e é uma falta de interpretação correta até da normativa legal, é porque você precisa criar uma figura vexatória. Porque, na verdade, você não vai à prefeitura solicitar aprovação porque existe um impeditivo. Qual é o impeditivo legal? Existe uma APA, existe uma área rural. E a prefeitura não vai nem admitir qualquer tipo de protocolo nesse sentido. Então, a maneira de se fazer é essa, não só nos empreendimentos, e eu estou aqui representando Sítio do Lago, Montes Verdes e Montes Claros, 1 e 2, que o secretário citou com veemência aqui na entrevista, não obstante mencionar que existem outras 16. Por quê? Porque existe um interesse político. Qual que é? Nessa questão. Qual que é? Qual é o interesse político? Existe um vereador e o filho desse vereador, que vocês com certeza têm conhecimento, pelo noticiário que vocês divulgaram, inclusive, está sendo investigado por tráfico de influência na região. Não é o Igor, que eu conheço muito bem, estive com ele, saiu daqui agora há pouco. E a prefeitura acreditou, tanto a Secretaria do Meio Ambiente quanto a Secretaria de Planejamento e Urbanismo, através da Carolina, não na gestão do Renato,
Renato, aliás, fez uma bela gestão, na minha opinião, e pediu exoneração, porque exatamente estava vendo essas coisas acontecerem lá. Eu conheço há 20, 30 anos. De qualquer modo, eles oficiaram a delegacia, o Ministério Público, e escreveram isso, porque eu tomei conhecimento de toda a documentação. O secretariado veio dizer que é sigiloso. Sigiloso é a tramitação que ele está fazendo, que na verdade só tem senha ele, a secretária Carolina e o prefeito do processo de SEI, onde os advogados que estão defendendo neste processo, que são de Florianópolis, colegas meus, com os quais eu falo, não estão conseguindo ter acesso, inclusive para fazer defesa, cerceamento de defesa. E ele cometeu um erro grave aqui na entrevista. Ele falou que é justiça. Não tem processo nenhum na justiça. Então, assim, existe na delegacia, na DIG, eu tomei conhecimento de todo o inquérito, e vou lhe dizer por quê. Esse inquérito existe por conta deste ofício das secretarias, e é o bastidores do poder, como o seu programa fala, dizendo que o vereador e o filho eram sócios desses 3 empreendimentos. Nunca foram. O dono nem os conhece. E quando tomou conhecimento dessa notícia, que é o William, é o dono, ele foi espontaneamente na delegacia prestar depoimento para o delegado e esclarecer que não conhece e como fez, de que jeito fez, enfim. Aí ele vem e diz que são membros do PCC. O PCC não vai à delegacia espontaneamente prestar depoimento. Então ele fez aqui acusações levianas, vai responder provavelmente por isso, falar que é pessoa do PCC. Dizendo, um ouvinte nosso que mora lá na região, dizendo que como que é possível regularizar loteamento abaixo de 1.000 metros quadrados. E que tem sim, vocês têm cometido crime ambiental lá e que é uma ação de grilagem de terras que vocês Pronto, vou te responder as duas coisas. Por isso que eu lhe disse que tem pessoas que não entendem as questões. Mas eu vou acrescentar uma coisa. O senhor falou que tem diferença entre ser clandestino e ser irregular. Isso. Mas, quer dizer, clandestino é tudo aquilo que é feito sem que o poder público tome conhecimento. Mas o poder público tomou conhecimento, vou lhe dizer que políticos de alto escalão, vamos falar em quarto andar, se for o caso, porque eu não vou citar nomes aqui, estiveram lá, pisaram nessas terras, viram isso. Mas quase compraram fazendo o quê? Desses 3 empreendimentos, quase compraram, porque tem que conhecer o que está acontecendo com a cidade. E o que está acontecendo com a cidade é que a APA é praticamente região urbana. A APA é agregada. Se você vê a planta. Tem nascente, não, mas aí. Não, mas eu não estou falando de questão de. Eu não estou falando de questão. Não estou falando de questão de supressão de mata, de vegetação. Mas o secretário, nós vimos veja bem, estas questões estão sendo discutidas nesse processo administrativo interno. Mas quando vocês fazem. E não somos nós que estamos fazendo da associação essa defesa. Porque ali naquele processo, para que dê conhecimento, inclusive, quem foi autuado primeiramente foi o antigo proprietário das áreas, a família Quatrocentona de São Paulo, que também cometeu crimes lá de ordem ambiental antes de vender para o pessoal que fez a associação, e ele foi multado com uma infração que, segundo o secretário, diz que está autuando em 2.800.000 de multa. Agora, então, eu vou dizer para vocês que está focado nesses empreendimentos. A multa foi só para aqueles empreendimentos. Para os outros não tem. Esse é o valor da multa. Agora, então, me fala uma coisa. Mas ele disse que depende dos trâmites e que vai ter eles multa serão a partir do final do mês. Mas se ele tem 16 fiscalizando, por que ele multou 3? Porque ele foi depende dos trâmites legais. Veja bem. Agora, doutor, me fala uma coisa. Sítio dos Lagos, Monte Verdes 1 e 2, que o senhor está representando, quantas casas tem nesses empreendimentos? Nós estamos falando de mais de 1.000 proprietários, estamos falando de mais de 4.000 pessoas. Gente, então, mas casas... Sim. Mas nós temos que separar. Nós temos que. Não. Nós não fizemos. Não fui eu que fiz. Eu sou advogado dos adquirentes. São mais de 1.000 lotes cada um. Agora veja bem. Eu tô com a planta aqui da APA delimitada Campo Grande, atualizada, e a APA Campo Grande, que é esse verdinho aqui, se puderem mostrar, se for o caso ou não. Ela contém o que está marcado e identificado, mas as regiões que tem casas e tem bairros, diversos bairros, nós estamos falando de 3 daqui, diversos bairros dentro da APA Campo Grande, dentre os quais nós temos, por exemplo, Gente, a APA, essa aqui. Aí tem, eu não sei se vocês conseguem ver quem está nos assistindo, aqui são os condomínios que foram construídos dentro da APA. Então, são vários.
Ok? E bairros também, né? Dentro da... Não marcados aí. Inclusive, você está vendo menorzinhos a outros bairros aí, que eu não identifiquei o nome, tá? Então, na verdade, tem mais do que os 16 que ele identificou. Agora, se ele identificou 16, tem que autuar os 16. Bom, tem que fechar os 16. Ele disse que autuará. Secretário, doutor, mas o mais correto nisso porque tudo... nós vamos ter que terminar o programa 11h30. Eu preciso que o senhor fale se tem irregularidade ou não da parte de vocês, o que vocês estão fazendo e qual é o problema. As questões de supressão, de vegetação, etc., estão sendo discutidas nesse processo que eu lhe falei. Estão muito bem defendidas lá. Já houve uma vitória parcial dos advogados com relação a essas acusações, até porque fizeram autuação de supressão junto com a atuação de urbanismo, de questão de vias públicas, vias abertas, etc. E agora a Carolina fez uma outra atuação do mesmo valor, com a mesma situação. Quer dizer, então, assim, está um pouco bagunçada a situação. E eu queria deixar registrado aqui o seguinte: qual é o meu registro aqui em nome das pessoas que compraram? Que são pessoas todas de boa fé e são pessoas que entendem do assunto. O meu registro é que existe tudo tramitando politicamente. Não tenho dúvida disso. Por quê? Porque senão já estaria resolvido. E é muito simples resolver. Eu me candidatei no conselho. Que o vereador falou que só tinha 5, o secretário falou que só tinha 5 membros. Tá lá, eu estou candidatado. Vamos ver se vai aprovar, se não vai aprovar, porque eu tenho propriedade lá, inclusive. Eu sou lá da região e sou advogado das associações. Então, porque eu fui ao Igor quando ele fez como relator o projeto, porque eu quero que regularize. Mas se é uma área rural, eu acho que é impossível. Não é impossível. Sabe o que vai acontecer e como acontece no Brasil todo? E aconteceu na APA Campinas. Porque simplesmente vamos dizer o seguinte: se tem a APA Campinas com 30 mil e hoje na APA Campinas tem um monte de loteamento sendo aprovado, um monte de loteamento que existia sendo aprovado e os novos, e você citou agora há pouco outros, é porque dentro da APA pode fazer. Concorda? Senão ele ia simplesmente proteger a APA toda e dizer o seguinte: aqui não vai acontecer nada. Então, concordam? É simples lógica. É 1 mais 1 são 2. Então, não, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: do mesmo modo como foi feito na Campinas. Não, mas aí se faz. Pelo amor. Zezé, se faz esse conselho para quê? Com várias entidades. Por quê? Para proteger o meio ambiente. Eu sou a favor do meio ambiente. Eu estou no conselho para ser a favor do meio ambiente. Não sabe não fiz nada, eu não empreendi nada. Então o que acontece? Eu sou a favor do meio ambiente e esses próprios empreendimentos que eu lhe falei, eu te mostro fotografia, tá cheio de verde preservado aqui, o sítio do lago. Te mostro a foto agora. Então, quer dizer, na verdade, questão de dano ambiental é uma coisa, questão de parcelamento do solo numa região que é hoje eminentemente urbana, não tem dúvida disso. Tem indústria, tem comércio. Mas não teria que passar pela regularização e entrar como empreendimento. Vai passar a hora que o poder público fizer. Mas isso desde 1980. Mas isso é uma invasão. Tenho vários. Sim, mas não são meus clientes adquirentes. Então, o que acontece? Eu digo para você, precisa regularizar. Se não regularizou, porque quem empreendeu, conversa com políticos e tem alguma combinado para não regularizar a APA, já é outro 500. Na minha opinião, e o que eu desejo, deixa registrado aqui, que se regularize a APA imediatamente. O secretário republicou o negócio, quer dizer, está adiando as coisas. Então, tem que regularizar a APA imediatamente. E sabe o que vai acontecer? Vai regularizar e vai determinar como ordem do Ministério Público, tá? Porque eu acompanho os assuntos, sou advogado. O plano de manejo, determinando os zoneamentos, transformando em urbano, tem o zoneamento comercial, porque tem indústria, tem comércio, e o restante, que é a grandíssima parte daquilo tudo, porque ele falou em 12%, portanto tem 88% de vegetação, de mata, preservada. Essa é a intenção. Agora, enquanto ele não faz isso... Vocês estão ocupando. Não nós. Eu sou, e repito, da associação. Pois é. Mas vocês estão ocupando as o que acontece? Inclusive, Ministério Público tem uma recomendação. E aí depois o Ministério Público vai ter que chegar e falar assim, não. Nós vamos fazer manejo. Veja você, para entendimento jurídico da coisa, o Ministério Público tem uma recomendação do Conselho Nacional do Ministério Público para a suspensão desses procedimentos enquanto está em processo de regulamentação da APA. Então, esse processo de regulamentação da APA tem que ser célere, rápido. Eu falei com o Dário. O Dário é da minha confraria do CIB, eu conheço. Eu falei, Dário, acelera esse negócio, pelo amor de Deus. Aí acelerou ano passado, no 29 ele publicou a lei para startar a APA. Você pode acompanhar, seu programa pode acompanhar. Eu desejo que vocês acompanhem, nós temos que concluir essa APA. Acompanhar. Eu vou chamar o senhor para vir outras vezes aqui. Estou à sua disposição. Porque nós precisamos conversar. Com muita